Eu queria com vocês compartilhar hoje um tema sobre orar sem cessar. E eu estava já desde o início da semana, na verdade desde a outra semana, recebendo comunicações dos nossos amigos espirituais de nós abordarmos hoje de uma forma mais focada o tema da oração no seu sentido, a gente tentar entrar num sentido mais profundo do que seja efetivamente a oração, e isto em paralelo a um conceito que nós hoje estamos tendo muito mais convivência com ele, né? Quem busca a espiritualidade hoje vê isso chegar de muitas fontes, de muitas origens, que é a aceitação, o que se chama de aceitação dos processos. Oração é algo extremamente profundo. Ela transcende, inclusive, todos os conceitos que a gente dá a ela. E quando a gente fala em oração, tem um outro conceito que é aceitação. Hoje, quando a gente estuda os mestres da espiritualidade, todos eles, a gente vê que eles nos propõem um estado de aceitação do processo. E aí, o que é aceitação? O que é oração? Como é que a gente pode conjugar esses dois conceitos? Porque em algum ângulo de análise, eles podem nos parecer conflitantes. Eles podem nos parecer, incongruentes. A gente não tem coincidências na vida, né? E eu já tenho, desde alguns dias, desde o início da semana, e na verdade mesmo da outra semana, recebido comunicações dos nossos amigos para que a gente possa falar sobre oração e aceitação, esse conceito de aceitação que é trazido com muita clareza por muitas escolas espirituais, é trazido e compartilhado por quase todos os mestres. Como é que esse conceito de oração e de aceitar as coisas pode se conjugar, né? Porque muitas vezes, quando a gente não entende o processo, quando a gente não mergulha a fundo nesse processo, a gente pode acreditar que esses dois conceitos sejam conflitantes, que eles sejam incongruentes, né? Porque se eu vou aceitar as coisas como elas são, eu vou fazer aqui algumas afirmações para depois a gente ir trabalhando em cima delas, tá? Eu não estou afirmando isso como verdades apenas retas, né? De um conceito muito linear. Se eu aceito as coisas como elas são, se eu aceito a vontade de Deus, se eu aceito a vida como ela é, como é que eu vou orar para movimentar forças e conseguir com a oração movimentar forças da vida e conseguir coisas? Uma conexão profunda do nosso ser com a sua origem e com a razão nossa de estarmos vivos, criados por Deus e agentes e, enfim, ativos dentro do universo. Como é que a gente pode fazer com que isto se torne algo coerente e a gente caminhar na nossa vida, caminhar no nosso processo de vida, de chegar à consciência divina de uma forma harmônica? Muito bem, gente. Vamos lá. Vocês, todo mundo que ouve, por exemplo, tem grandes mestres e muitos mestres do século XX nos falando de aceitação como um processo inicial e fundamental para nós estarmos harmônicos com a criação, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, de Eckhart Tolle, o próprio Paramahansa Yogananda, o próprio Jesus, né? Todos nos falam de um estado interior de aceitação. E aí, quando a gente vai olhar isso pelo ângulo do ego, o que acontece? A gente pode muitas vezes se confundir e acreditar que aceitar é baixar a cabeça numa resignação que nos leva a não ter movimento nenhum, a sermos passivos. A aceitação, na palavra desses mestres, não é nada disso. E é isso que a gente está procurando e vamos procurar hoje trabalhar juntos, nos momentos que nós estamos aqui. É importantíssimo, sim, para a gente saber orar, para nós podermos fazer com que a nossa oração seja uma expressão não do ego. É preciso que a gente entenda e saiba o que seja e viva o que seja verdadeiramente o aceitar.
Então eu vou repetir, né? Aceitação não é uma resignação passiva que eu baixo a cabeça e deixo com que forças externas nos governem a vida, mesmo que a gente acredite que essas forças sejam uma vontade de Deus. Porque quando a gente acredita nisso, e tem isto como um conceito válido, seja feita a vontade de Deus, eu estou colocando Deus apenas como algo externo a nós e que governa o universo ao seu bel prazer. A aceitação verdadeira não é isso. A aceitação verdadeira é nós pararmos, vamos chamar assim, para perceber a vida como um todo e aquilo que nós somos e como estamos, onde estamos e para onde vamos. E quando a gente entra nesse movimento de aceitação verdadeira, é essa aceitação que nós estamos falando, o que vai acontecer? Nós vamos percebendo que tudo aquilo que acontece na nossa vida, tudo aquilo que a gente vive hoje, todo o nosso estado de consciência, todos os eventos que a gente, enfim, recebe no dia a dia, a gente acorda e acontecem coisas, a gente acorda e toma atitudes, e tem fatos acontecendo. A nossa vida de todos nós é um grande romance, né? Às vezes um romance trágico. Aceitar significa nós estarmos numa posição em que a gente compreende que até agora, até esse exato momento, esse momento que nós estamos aqui, e mais claramente para nós temos consciência mais clara da nossa vida física. Então, dos anos que nós estamos vivendo, seja qual for a idade, neste momento tridimensional físico, nesse espaço-tempo físico, nesse planeta, aceitar significa nós entendermos que tudo isso que nos cerca, como vivência, como eventos, como processo, como fatos da nossa vida, são criação nossa. Como é que é isso? Criação nossa como? Ora, se nós aceitamos que somos seres emanados de uma consciência cósmica, de uma consciência divina, e, portanto, temos por imagem e semelhança a esta consciência infinita todas as características e todos os poderes, a semelhança é completa, né? Semelhança não é igualdade, lembra disso, hein, gente? Né? Igualdade absoluta ao Criador nós não temos, nós temos uma semelhança. Mas a semelhança já é algo fantástico. Nós temos, ao longo da nossa caminhada misteriosa pelos espaços, pelos tempos, pelos universos, pelas vidas, nós temos efetivado uma criação. Nós temos sido criadores. Ainda que criadores inconscientes, ainda que criadores de uma certa forma passivos, porque a gente acredita que tem livre-arbítrio, né? Ao acreditarmos que temos livre-arbítrio, a gente está tomando iniciativas, fazendo, mas existem até estudos científicos hoje, até no campo da psicologia comportamental, na psicologia profunda, que demonstram que uma boa parte, talvez a maioria dos nossos atos, não seja verdadeiramente um livre-arbítrio. Seja, na verdade, reação ou consequências de fatos, de condicionamentos que nós vivemos. E é verdade, todas as linhas de entendimento do homem sobre a sua própria natureza, em diversos campos, nos encaminham para entender que nós somos encadeados por processos que nós criamos, e o nosso primeiro movimento criador, como ego, eu vou usar aqui a tradição judaico-cristã de Adão e Eva, foi nos acreditarmos separados de Deus, né? Criadores. Vamos criar ídolos, vamos criar imagens, vamos criar coisas, isso tudo em sentido figurado, ídolos e imagens são os processos, e isso disparou uma cadeia, e esta cadeia se transformou num movimento constante de ação e reação. Nós agimos, recebemos o fruto da ação, reagimos a esse fruto como uma nova ação, aparentemente do livre-arbítrio, mas essa ação não é ação, já é uma reação. Isto criou o caos. Então, hoje, todos nós que vivemos nesse planeta, que estamos aqui encarnados nessa tridimensão do planeta Terra, nós estamos vivendo num mundo de reatividade. Nós estamos colhendo frutos
de coisas que viemos plantando numa ação original. Eu usei essa expressão de propósito, porque a ação original foi, e ela pode ser chamada de outra forma, num outro grau de entendimento, de pecado original. Esse é o entendimento profundo do que seja pecado. Pecados é uma só coisa. Não tem pecado para Deus punir, isso não existe. Isso foram construções posteriores do ego. Nosso grande pecado, a palavra pecado eu já repeti aqui, muitos de vocês já ouviram, tem raiz na palavra pecus, latim, que é peça. Peça é o quê? É algo que separa. Eu corto uma peça. Pecar significa cortar. A nossa ação original foi um pecado. Foi nos acreditarmos separados desse Criador e passarmos, porque nós somos criadores. Somos também deuses. Somos criados à imagem e semelhança desse Deus. Vamos usar essa palavra Deus, mas consciência cósmica, consciência infinita. Algo além da nossa compreensão que se manifesta na criação de universos infinitos. O infinito é o nosso destino. Nós temos que entender isso. E nós estamos tentando restringir a nossa criação aos nossos universos. Esse processo criador ele vem correndo, né, ao longo do tempo e do espaço, todos eles dois relativos, criando essa cadeia robótica que é o caos que nós vivemos agora. Quando a gente para e nos utilizamos de métodos de olhar, ou tentar olhar ao menos, se a gente consegue, fora deste campo egóico, nós contemplamos tudo aquilo que nós criamos. Então a nossa vida caótica, as doenças, os eventos, a dor, o sofrimento, tudo isto é fruto das nossas ações. E as nossas ações não são apenas ações físicas. Pensamento é coisa. Essa é uma boa frase. Pensamento é vibração. Pensamento cria. Emoção é coisa. Emoção é vibração. Emoção cria. Sentimento é. Então, essas nossas ações, no sentido amplo, são criadoras e criaram o caos que nós vivemos. Então, por que é a aceitação? Por que os mestres nos incitam, nos ensinam a aceitar como um primeiro passo para a iluminação? Porque até agora a gente não aceita. A gente continua iludido como seres egóicos, tentando lutar como perdidos numa tempestade, folhas secas ao vento, comandados pela consciência mental, pela mente restrita, a mente que deveria ser submissa e serva do nosso eu superior. Alguém já falou aí em eu superior, né? Em eu profundo. Aqui aceitar é se religar, e isso é o primeiro movimento para nos religarmos à nossa natureza verdadeira. Eu, ao invés de me deixar ser comandado por esta mente que se acredita alguma coisa, que é fruto direto do ego partido, do ego pecado, do ego caótico e da situação criada por ele caótica, que é a vida de todos nós, quando eu aceito, eu entendo tudo isto, eu não reajo, eu contemplo esse processo e a minha mente, que é robótica, conduzida por condicionamentos, todos, condicionamentos de vidas passadas, condicionamentos de cadeias de hereditariedade, está aí a constelação familiar para nos falar, condicionamentos diversos de todos os tipos, multidimensionais. Quando a nossa mente entende isto e deixa de se acreditar ela, a comandante, e passa a servir, a mente passa a servir ao nosso eu profundo, usando uma outra denominação, ao nosso eu crístico, ao nosso eu superior, seja qual for a denominação. Quando a mente se submete, a gente aceita. Então toda a dor e o sofrimento, a gente não se revolta mais com isso. A gente não culpa mais a ninguém e nem a nós mesmos. Então o processo de aceitação é o primeiro processo para que a gente entenda o que é verdadeiramente o poder da oração. Como é que eu vou orar se os mestres me ensinam que eu preciso ter um estado de aceitação daquilo que é? Para aceitar, para viver no agora, né? Para não ficar pensando no passado, nem planejando
Não é planejar o futuro, porque a gente precisa fazer. Quando eu tenho uma vivência do agora, o agora é o infinito. Então eu posso direcionar, sim, o tempo, né? Desconectando o passado e criando o futuro. Mas isso só acontece quando o agora se torna algo verdadeiro, real dentro de mim mesmo. E para que isto aconteça, eu preciso ter aceitação. E esta aceitação, eu repito, não é baixar a cabeça e nos resignar a uma vontade externa de um Deus lá diletante, que agora eu vou castigar esse, vou castigar aquele, vou fazer sofrer. Isso não é aceitação. E nem aceitação é aceitar a avalanche de caos que vem em direção a nós, a dor, a doença, a nossa vida toda, no sentido de deixar acontecer, porque isso é o que Deus quer. Isso foi o que nós criamos, isso foi o que nosso ego criou. Nosso ego é parte de nós e nós somos deuses. Agora a história é consertar, e para consertar eu preciso aceitar. Essa é a verdadeira aceitação. Quando eu entro nesse estado de entender que tudo que eu vivo foi criado por mim, aceitar não é ser passivo, não é ser passivo e ficar quieto, Cláudia, no sentido de parar e deixar as coisas acontecerem sem o nosso controle, não. Eu vou chegar lá, como é que a gente controla? A gente tem tentado controlar pelo ego. Isso não é a melhor forma. Isto ainda é ilusão. O que eu estou tentando fazer é aceitar, é um primeiro movimento de grandeza, de nós entrarmos dentro de um campo de força infinito, e neste campo de força infinito, a oração se torna um instrumento poderoso quando bem entendida. Vamos chegando lá. Então a gente está no processo de aceitação e do entendimento que aceitar é o que os mestres fazem. Esse caos todo da minha vida, toda essa lei de causa e efeito que eu disparei lá no pecado original, e o pecado original nada mais é do que nós nos acreditarmos separados da fonte do Criador. Isto é pecar, cortar, separar, acreditar, porque a gente nunca fica separado dele. Nós estamos conectados ao Criador e a oração nos prova isso, sempre. Vou falar dela daqui a pouco. Quando a gente percebe esse processo, entende e aceita, a gente não luta mais contra ele, né? Porque qual é a nossa luta? Eu estou sofrendo, eu me revolto, é uma luta interna. Eu estou sofrendo, vou batalhar contra aquilo para romper o sofrimento, para ir contra. Esse processo não é aceitação. A aceitação também não é, então eu vou baixar a cabeça e deixar que tudo aconteça porque essa é a vontade de Deus. Também não é. Que aceitação nós estamos falando? Estamos falando de um processo superior, de entendimento pela nossa consciência superior, de que tudo que nós estamos fazendo, criando, vivendo até agora, é a criação nossa, lá desde o pecado, e alimentada pelos condicionamentos, pelas reações que a gente acredita ser livre-arbítrio e não é. Nós estamos reagindo e criamos esse caos. E estamos vivendo nesse caos. Ora melhores, ora piores, e aí vale o conceito budista da roda de Sansara. Vivemos um círculo, não existe, mas uma espiral fechadíssima, onde ora estamos em cima, ora estamos embaixo, condicionados por causas e efeitos. Mas ora, a aceitação é o primeiro passo para um movimento de despertar. Quando eu tenho a verdadeira aceitação, eu não culpo mais nada, vou repetir, não culpo nem a ninguém, nem a Deus, nem aquele fato, nem aquele evento, nem aos outros, não culpo a mim também, porque a culpa é um processo que está, por natureza, dentro desse caos. A culpa é fruto deste mau entendimento lá original, né? Então, não culpando a mim nem a ninguém, há espaço para surgir dentro de nós um estado diferente. Esse estado de aceitação é um estado que traz, quase que por condição normal, perdão e amor. O que é o perdão? O perdão nada mais é do que a anulação de um estado de culpa, que é aquilo de nós jogarmos para fora. A culpa é fruto desse caos total. Como eu perdi a conexão, eu fui um Deus desgarrado, nós somos, criamos o caos, eu estou jogando culpa fora, eu estou jogando culpa em mim, e a gente oscila nisso. O perdão, ele faz sumir esse processo. Nós perdoamos
ao outro como a nós mesmos. O grande estado da vida é um estado de unidade. Então a aceitação, ela gera perdão, ela gera amor, isto gera, como está sendo dito aí, paz, vai levando a um estado de plenitude, e este estado de plenitude é potência. Portanto, a aceitação, ela não tem nada a ver com a resignação de me deixar levar como folha seca porque Deus quer, ou porque um outro quer, ou porque eu sou culpado, ou porque eu mereço castigo, ou porque eu fiz errado. Não, isto não é realidade divina. A realidade divina é quando nós entramos nesse estado de aceitação, nós vamos para um estado de profunda, através do amor e do perdão que surgem naturalmente, amor verdadeiro, de paz, de plenitude e de potência. Potência é o quê? Algo que está ali, num campo vibratório, né? Tem gente que chama de campo quântico, porque a mecânica quântica trouxe conceitos científicos que vão sendo capazes de suportar essas visões que até então ficavam só no campo das tradições espirituais. Esta potência pode ser transformada em realidade. E aí é uma realidade nova, não é uma realidade escrava do karma, não é uma realidade submetida aos desejos do ego, não é uma realidade que vai ser parcial e vai continuar presa nesta cadeia robótica, ora em cima e ora embaixo. Porque o que acontece? Hoje, principalmente no século XX para cá, né, as visões de pensamento positivo, as visões, né, as visões de que nós temos poder dentro de nós para manifestar coisas, muitas dessas abordagens, desses conceitos, ainda estão atrelados à visão do ego, aquilo que eu falei aqui um pouco, de que a mente egóica tem esse poder. Ela tem. Só que esse poder, se a gente se utiliza dele, ainda é um poder parcial, porque ele pode manifestar sim os nossos desejos no plano físico. Eu repeti aqui no início, pensamento é coisa, é essência, é realidade, sentimento é coisa. Portanto, esse campo infinito, ele pode ser utilizado pelo ego, mas o que nós estamos propondo aqui é que ele seja, eu vou usar a palavra acessado, né, por um estado de aceitação. Porque quando nós temos o verdadeiro estado de aceitar aquilo que está acontecendo conosco, vamos dar um exemplo prático. Eu estou sofrendo uma doença. Se eu luto contra isso revoltado, se eu acredito que eu sou culpado, que eu mereço ter essa doença ou que Deus me castiga, isso não é aceitação. Aceitação é ter um processo em que eu não julgo, não culpo, a doença está ali, se ela está ali, ela tem uma função, certamente é fruto de criações que nós fizemos, mas eu não quero saber para culpar, eu não quero saber por quê, porque foi esse ou porque eu fiz aquilo. A aceitação vai mais amplo do que isso. Ela nos coloca num estado que vai chegando pelas suas decorrentes naturais. Quando eu tenho a aceitação, o amor chega, o perdão chega, o entendimento chega, a plenitude chega e eu tenho condição de ter acesso a um campo de potência infinita. E como é que eu tenho acesso a um campo de potência infinita? A oração é a base para isso. Agora eu vou falar um pouquinho da oração, e vou falar um pouquinho da oração levando ela ainda para a forma como nós a utilizamos. Eu não sei se vocês entenderam, quer dizer, quando a gente falou de aceitação, é um preâmbulo, mas é um entendimento para que, quando eu comecei lá, e tem gente entrando agora ao longo da conversa, de entender que aceitação e o poder da oração não são conflitantes, né? Porque podia parecer, se eu tenho que aceitar me resignar, por que eu vou orar para pedir alguma coisa? Se eu tenho que aceitar a vontade de Deus, por que eu vou orar? Se Deus já sabe tudo que eu preciso, por que eu vou pedir? Né? Esse processo nos confunde. Então o que nós estamos querendo aqui é que a gente entenda o que seja a aceitação, o verdadeiro conceito de aceitação. A partir de nós entendermos o que é aceitação, e nós falamos aqui até agora, essa primeira meia hora da nossa conversa, sobre isso, né?
Aceitação não é uma resignação passiva, aceitação é compreender que o ego criador fez um movimento e criou, ao longo dos tempos, dos espaços, das dimensões, todo esse caos que nós estamos vivendo, que esse processo já está aqui na nossa vida, à nossa frente, e que se isso é uma criação nossa, não significa que eu tenho que me largar nisso, nem tenho que me revoltar e ir de frente dando murro em ponta de faca. Eu preciso aceitar no sentido de contemplar isto, e aí não culpar, perdoar, amar, pacificar, e a partir desse processo eu estou habilitado a entrar num campo de potência infinita. E a partir desse processo eu posso usar a oração dentro do seu melhor aspecto, dentro da sua verdadeira natureza. Eu fiz esse preâmbulo porque orar nós todos podemos orar. Eu vou falar agora um pouquinho da oração, num primeiro momento, no seu aspecto egóico. Porque todos nós, o que é oração? Então vamos agora falar da oração. Orar é um estado natural da alma. Por quê? Como nós falamos, a alma, nós, seres criados, somos emanações da divindade. E nós estamos conectados à divindade por canais de consciência, por canais de existência, por canais de essência, por canais divinos. Então, quando a gente movimenta as nossas forças, nós que somos seres divinos, ainda que a gente não saiba, ainda que esse não seja um ato religioso, de muitas formas nós estamos orando. Porque orar é movimentar esta força e nos colocar em direção à nossa força unida, à nossa força primordial, à consciência divina. Ora, o ego, quando ele tem o pecado original, ele perde esse contato, mas não perde todo. E aí os movimentos do pensamento, os movimentos da emoção, os movimentos das visualizações imaginativas nossas, todos esses movimentos são uma espécie de oração. Eu não sei se eu estou sendo claro. Só que nós, nessa vida caótica que nós estamos, a gente não sabe que está orando, na verdade, vejam o conceito que eu estou dando à oração, o tempo inteiro. Toda vez que a gente deseja algo, que eu imagino alguma coisa, que eu emociono ou sensibilizo o meu ser para alguma direção, ainda que eu não esteja ajoelhado num templo ou em casa pedindo, fazendo esse movimento a Deus, ou a um Criador, ou a um santo, ou o que seja, eu estou orando. É um conceito que não é muito simples, gente. Ele é simples, mas não é. Eu vou tentar trabalhar ele com vocês, porque eu acho muito importante nesses tempos novos que a gente entenda o poder da oração real e como nós podemos orar em toda a plenitude, saindo dos campos do ego. Ora, então vou repetir. Oração é a manifestação de uma energia que existe porque nós estamos conectados permanentemente à nossa fonte criadora. Nós somos emanações do Criador divino, Pai, Mãe, Deus, seja qual for o nome do Criador inominável, da consciência infinita. Ora, se nós estamos conectados, quando a gente caiu, quando a gente fez o pecado original, o ego acreditou, ele é Deus, ele é isso, e aí criamos esse caos todo. Esse mundo de caos que nós aí começamos a atribuir, culpar. E aí o ego ora, porque essa lembrança está lá. Ele pode tanto orar fazendo um pedido a uma divindade, e normalmente nesse estado de queda, a divindade passa a ser só aquilo que está fora de nós. É um Deus externo, é um Deus barbudo, é um Deus que está fora, e nós somos suas criaturas. Então o ato de orar vai se direcionando, quando a gente é religioso, quando a gente busca a espiritualidade sob a ótica do ego, ele passa a ser um ato de direcionar ao Deus Criador que está fora de nós. Nada contra isso, eu não estou julgando, porque ele pode ser feito na maior e na melhor das boas intenções, e ao ser feito, ele tem efeito. Gerou uma frase de efeito. Ao nós fazermos esse ato de orar desta forma, esse ato terá efeito, ainda que seja um ato baseado na natureza de compreensão egóica da vida.
Só que o ato de orar não se prende apenas ao movimento de orar atrelado ao conceito de religião ou de espiritualidade, egóico. Por quê? Quando eu penso, quando eu imagino, quando eu desejo, quando eu movimento essas forças divinas que existem dentro de mim, de uma forma genérica, de mim, criatura humana, eu estou orando. Eu não sei se esse conceito está ficando claro para vocês. Por quê? Porque oração, o entendimento de que existe um Deus externo somente para que eu tenha que pedir, isto é um entendimento partido. E quando eu faço uma oração apenas em caráter religioso, esse ato é feito e tem efeito, tanto quando a gente ora, a gente vai conseguir, quando eu rezo um terço, quando eu faço um movimento, quando eu faço, vai ter efeito, mas ainda está no campo do ego. Mas para quem não é religioso, para um ateu, para um cara que tem força de vontade, aquele sujeito que tem fé, né? Fé no sentido não religioso, no sentido de acreditar nele mesmo, né? No sentido que acredita na força do pensamento, ele está fazendo um movimento de oração. Quando eu desejo, quando eu penso, quando eu me emociono, esse processo está aqui assim, mas orar é o próprio viver, é isso. Quando eu me manifesto na vida, eu estou em algum grau orando. Eu posso fazer isso de forma religiosa, em qualquer das tradições religiosas, ou eu posso fazer isso mesmo sendo um ateu. Ora, o que nós estamos nos propondo nessa conversa de hoje aqui, gente? Entender como eu posso usar a plenipotência de uma coisa que eu vou chamar a partir de agora de estado de oração, para fazer com que a nossa vida manifeste tudo aquilo que nós, agora vejam bem, não mais no campo do ego, não mais no campo caótico das reações, daquilo que é o meu desejo, mas no campo do eu manifeste tudo aquilo que eu sou. Quando eu digo eu sou, eu estou em conexão com a minha verdadeira natureza. E, portanto, tudo que vem pode ser manifestado, mas eu já não estou mais manifestando apenas como ego. Olha só, alguém está perguntando aqui, né? Existe uma humilde dúvida, existe céu sem tempestade, vemos um mundo cercado de influências. É esse mundo, Ronaldo, que nós estamos criando. O nosso mundo tem tempestades, tem caos, tem isso tudo, porque é o mundo dual em conflito, fruto da nossa própria criação. Então, quando a gente atribui este mundo a alguma coisa fora de nós, né? Quando nós culpamos terceiros, quando a gente culpa nós mesmos, porque o que é aceitação? Eu vou voltar lá para a aceitação. É entendermos que esse mundo de caos, esse mundo de dor e sofrimento, é fruto de uma criação vinda do nosso ego, que é divino. O nosso ego é um ser divino. E ele criou esse mundo de caos, e nós acreditamos que ele é fora de nós, porque é uma tal cadeia de ações e reações, que nós acreditamos que temos livre-arbítrio, mas nós estamos apenas reagindo. E, portanto, o que nós precisamos primeiro e falamos até agora, é aceitar. Aceitar nesse sentido amplo, não é aceitar nos resignar, nos abaixar a cabeça, feita essa vontade de Deus, submetermos a um mundo caótico, não é isso. Nem a vontade de um Deus que a gente não sabe quem ele é, que ele pode castigar um, né? Perdoar outro, um Deus discricionário. Não. Quando a gente aceita, a gente mergulha num campo onde existem os sentimentos que nos aproximam à nossa fonte, a divindade. O perdão, que é o irmão gêmeo do amor incondicional, que o amor incondicional nem precisa mais perdoar. E amar, a gente ama a nós mesmos e ao outro como unidade. Amar ao próximo como a si mesmo significa vocês são um na essência, apesar de serem diversos na existência. E aí vamos para a plenipotência da paz, da liberdade, da humildade, da unicidade. E aí a nossa oração passa a ser primeiro compreendida na sua natureza verdadeira, que é o que nós estávamos explicando ali. E depois passa a ser utilizada em plena potência. Há uma pergunta aqui, a diferença entre orar e meditar? Oração e meditação são faces da mesma moeda. Elas não estão separadas. Por quê?
Meditar é estarmos num estado em que os nossos ouvidos espirituais, o nosso olhar espiritual e, portanto, a nossa aceitação de tudo o que é e, portanto, a nossa religação se faz. Meditar, portanto, é ouvir a Deus, é contemplar a Deus, é aceitar a divindade em nós e em tudo neste sentido que nós falamos. A oração é a outra face da moeda. O que a gente vai fazer quando a gente sabe o que é meditar e orar? Eu entendo o que é o estado de plenitude e, portanto, a minha oração não vem mais dos campos do ego. A minha oração não é apenas um petitório a uma divindade externa. E a minha oração não é esse movimento natural que nós temos dentro de nós, essa força do ateu que imagina, que visualiza, que faz os movimentos todos sem se dirigir a Deus nenhum, mas que manifesta. Porque eu vou repetir, orar é utilizarmos de forma ativa a oração. A meditação tem mais a ver com a passividade, uma passividade dinâmica, mas a oração é algo ativo. Orar significa utilizarmos de forma ativa este canal natural que existe desde que nós somos criados, jamais vai deixar de existir, que nos conecta à nossa fonte originária, ao Criador. Alguém me falou aqui de karma coletivo. A pandemia é sim um karma coletivo. Esse mundo caótico, seja individual, seja coletivo em termos de famílias, né, de coletividades e de uma coletividade maior que a humanidade, ele está regido pela lei do karma, por lei de causa e efeito, que nós disparamos essa lei de causa e efeito de tempos imemoriais. Não se conta isto em milênios, se conta em eras. A lei de causa e efeito nos faz viver em causa eras. O que nós somos chamados pelos grandes mestres é nos libertarmos desta sequência robótica, desta roda sansárica de causa e efeito, que nos prende, que nos acorrenta, que nos faz estarmos ora em cima e ora embaixo. Dentro desse movimento de caos, se eu não tenho a aceitação, agora estou transformando essa palavra com um sinal de igual, que significa o entendimento, a contemplação perfeita de entender tudo o que nós somos e temos feito até agora e, portanto, não culpamos mais, perdoamos, amamos, nos planificamos. Isso é aceitação. Vou repetir milhares de vezes aqui, gente, até vocês se cansarem. Não é nos entregarmos, não é nos resignarmos no sentido ruim dessa palavra. Aceitação é guardarmos para dentro de nós, é um mergulho dentro de nós para aceitar. Quando fala aceitar a sombra, é isso, né? Eu vou lá e vejo tudo aquilo que eu criei e esse processo todo vai se transformar numa recriação nossa. E esta recriação só vem a partir da aceitação. E esta recriação passa por entender o que seja orar, que eu quero falar um pouquinho agora, um pouco mais. Nós estamos falando, né, de que aceitação e oração são movimentos não incongruentes, são movimentos complementares. Eu preciso, para saber orar de modo não egóico, porque o ego está orando, o ego ora, cada um de nós, todo mundo aqui já orou muitas vezes na vida, já pediu coisas. Não estou dizendo que isso seja errado, mas o fato de pedir a alguém ou algo externo é algo que é um feito que tem efeito, mas ainda não é a oração perfeita, tá? A oração perfeita, ela tem que estar num campo interno da nossa vida desconectado do ego. E para nos desconectarmos do ego é preciso viver o agora. E para aceitarmos o agora, que é infinito, o agora não é um tempo no tempo. Não existe agora no tempo. Eu posso dividir o tempo infinitamente. Já falei aqui que na ciência nós temos hoje o femtosegundo, que é 1 trilhão. É um segmento de 1 trilhão do segundo. Tem um milissegundo, que é 1 milésimo de segundo. 1 trilionésimo de segundo é um femtosegundo. Até mais do que isso, eu estou simplificando. Então agora não é tempo. O agora é o infinito. Quando a gente aceita o agora, eu contemplo tudo aquilo que eu criei como ego. Eu contemplo a nossa potência divina, porque dentro de mim vem o perdão para mim, vem o perdão para o próximo. Isso nos encaminha para o entendimento que nós somos um, na essência, é a nossa unicidade. Isto nos torna plenos, habilitados a entrar num campo de força infinito,
e a manobrarmos, a fazer com que a nossa oração seja uma oração divina. Nós passamos a ser criadores divinos, não criadores egóicos, não criadores como temos sido até agora, nesta roda sansârica. Por que o budismo fala todo o tempo em não desejar? Nós nos libertarmos dos desejos. Em outra linguagem é isso, nos libertarmos dos desejos relativos ao ego, porque o desejo do ego, ele se realiza. Nós estamos fazendo isso ao longo das nossas vidas, ora um pouco mais, ora um pouco menos, ora em cima, ora embaixo. Tem hora que a gente entende, né? E isto é uma espécie de oração. O que eu estou querendo trazer é o conceito de desejo, de visualização, de sensibilização emocional para entendimento de que isto se casa com o conceito de oração. O desejo é uma espécie de oração em movimento. Só que ele, quando é feito pelo ego, o Buda tem toda a razão, ele traz dor e sofrimento. É o que tem trazido para nós. Então a aceitação do agora, tirar a mente da sua posição de falsa dominadora, porque ela não domina nada, ela pensa que controla, mas ela está sendo controlada pela cadeia de ações e reações, né? Essas ações e reações têm nos dominado e a mente acredita que é e não é, ela é escrava. Nós temos que entrar nesse estado de aceitação para que nós possamos, como está dizendo o Rodrigo, num momento logo, não é nem seguinte, é no momento que une, viver num estado de oração. Porque o estado de oração verdadeiro, ele só é real quando eu fiz com que o estado de aceitação, ele se implantou no nosso ser. Nossa consciência despertou. O estado de aceitação, portanto, pode ser equivalente a um estado de despertar. Quando eu desperto, eu aceito. Isso não significa que eu sou fraco, que eu me deixo levar. Quando eu aceito ao contrário de tudo, eu tenho todo o poder. E aí a minha oração ganha outro aspecto. Eu vou repetir porque a gente ora agora, a oração é um estado permanente, mas ela está a reboque do ego, ela está a reboque da mente. Seja a mente que faz da oração uma função pela linguagem da religião, seja a mente do ateu, que usa o que nós estamos chamando de oração como esta força que é natural nossa, que nos conecta à nossa divindade e que se expressa pelo pensamento, pelo desejo, pelo sentimento. Então o que é que nós temos que fazer? Acender a nossa luz primeiro, e para isso a gente precisa perdoar, a gente precisa amar, a gente precisa viver na plenitude. E esta plenitude nos levará a ter acesso ao estado de oração, como foi dito aqui, e esse estado de oração nos dá poder. E aí esse poder não é utilizado mais pelo ego. Eu não vou ter o poder da oração para manifestar um carro novo a $1 milhão, ou a força do pensamento, ou o que seja, para trazer coisas para o ego. Isto é desejo que Buda muito bem falou, que nos escraviza. É força divina, mas força divina, sob a ótica do ego, significa estarmos escravos. E aí a lei que vai nos conduzir é a lei do karma, é a lei de causa e efeito, é a lei que nos faz ter frutos, e esses frutos podem ser bons ou maus, mas sempre atrelados ainda a uma dualidade. A gente quer unicidade, e unicidade leva à aceitação, e o estado de oração é, como está dizendo o Marco, entrarmos e nos concentrarmos na plenipotência divina que está dormindo em nós. Para tal, é preciso que a gente desperte. Para estarmos despertos, é preciso que a gente perdoe, que a gente ore, que a gente não culpe nem a ninguém, nem a nós mesmos, começando por nós mesmos, né? Que a culpa para nós mesmos nos destrói, né? A culpa é manobrada, infelizmente, por aqueles que não querem o nosso despertar, que não querem que nós saiamos dessa escravidão. Portanto, como é que a gente ora? Agora vamos falar de oração, né? E eu volto a dizer aqui, hoje eu estava pensando, eu queria falar sobre oração e sobre aceitação, e o Paulo Rui colocou num dos grupos de WhatsApp uma palestra do Rocha Lima, onde ele fala no estado de oração. E eu ouvindo aquela palestra, falei, gente, não tem coincidência, né? Ouvindo aquela palestra, me lembrei de tudo aquilo que eu ouvi e aprendi com o Rocha Lima. É um estado alto de vigilância, porque vigilar é estar desperto, acordado, né? A vigília é estar de olhos abertos. Quando Jesus fala vigiai, orai e vigiai, não é para a gente ficar vigiando o outro, não. Porque vigiar o outro, ou vigiar nós mesmos no sentido egóico, é culpar.
Orar e vigiar significa esteja você em estado de vigília ou em estado de acordado, de desperto, e portanto estado de aceitação, né? Eu estou desperto, então eu aceitei e aí eu oro. Para mim isso é orar e vigiar, né? Isso é vigília. Bom, então o que é orar? Nós oramos o tempo inteiro, ainda que a gente não acredite em nada. Por quê? Porque a oração é movimentar uma força natural por canais que nos conectam à nossa natureza divina, à divindade criadora, que está dentro de nós e está na criação inteira. Quando eu desejo, quando eu penso, quando eu visualizo, quando eu movimento as minhas forças internas, eu estou orando, porque eu estou conectando com a minha natureza divina, ainda que eu seja ateu. Quando eu sou um religioso, eu vou fazer este ato de orar se tornar mais específico. Aí eu vou passar a pedir a uma divindade ou a um santo, eu vou direcionar a minha força mental, a minha força emocional, o meu desejo, a um pedido a alguém ou a um canal para que ele seja atendido. Então, vejam se eu estou sendo claro, o estado, a oração é uma energia, vamos chamar assim, que se movimenta por um canal que nos conecta indelevelmente à divindade. Esteja eu em que estado, mesmo como a gente está agora num estado caótico egóico. Então, quando eu desejo, ainda que eu seja ateu, quando eu penso, quando eu firmo um pensamento, quando eu vou atrás, eu estou de alguma forma orando, ainda que eu não saiba, ainda que eu seja ateu. Existem ateus que têm sucesso em coisas porque eles estão movimentando essa força, sem saber. Quando eu acredito na divindade e faço esta força se direcionar por um canal religioso, eu estou pedindo a Deus ou a alguém, a um Criador ou a um santo, então eu estou movimentando essa força também, né? Bom, como é que a gente pode fazer a partir do entendimento de que isto é força? E a partir do entendimento de que eu posso usá-la e a gente utiliza ela, estamos usando de forma egóica, como é que eu posso entrar naquilo que o Rocha Lima gostava tanto, dessa definição que eu vou passar a chamar agora de estado de oração? O estado de oração, ele está vinculado literalmente ao estado de aceitação. Para estar num estado de oração, eu preciso fazer todo esse trabalho que a gente chamou até agora aqui de aceitação. Repito, né? Esse estado de aceitação é um estado de consciência superior, é um estado de despertar, é um estado que nos leva a perceber a grandeza da vida e a contemplar a tudo que nós temos feito até agora, isto é a aceitação, rebocados por uma lei condicionada de caos, causas e efeitos que nos fazem navegar na roda sansârica de Buda, escravos dos desejos. O estado de aceitação, portanto, é contemplarmos isto e, ao aceitarmos isto, movimentarmos as nossas forças agora numa direção diferente da que temos movimentado até agora. Portanto, o estado de aceitação, ele demanda que a gente perdoe incondicionalmente, por isso vamos começar a amar incondicionalmente. Que a gente tenha paz dentro de nós, não culpe, não julgue. Isto é estado de aceitação. E por isso é um estado de despertar. O estado de aceitação vai nos conduzir ao estado de oração. Por quê? A partir desse estado de aceitação, e ele se atinge, olha só, falamos de meditação, né? A meditação, que é a outra face da mesma moeda da oração, é a mesma coisa, ela nos leva facilmente a podermos contemplar e aceitar. A meditação nos liberta da escravidão da mente. Ela coloca a mente no seu devido lugar. A mente é serva do eu profundo da divindade em nós, e não a dona de nada. Mente dona é igual a mente ilusória, é igual a maia, é igual a dor, sofrimento, escravidão. Quando nós então meditamos, a gente tem facilidade de entrar nesse estado que a gente chama de estado de oração. Por quê? Porque tudo em nós é oração e será tudo pleno. O estado de oração, portanto, é um estado de plenitude. Rocha Lima falava nisso muito, porque quando eu medito, quando eu modifico o meu padrão interno, quando eu tenho esta aceitação grandiosa,
eu passo a movimentar as minhas forças todas, mesmo aquelas inconscientes, que são enormes dentro de nós, numa direção harmônica, não mais para o caos, não mais para a robótica, não mais para os desejos escravos. Esta força dentro de nós passa a ser direcionada por uma consciência desperta. Não temos mais culpa, como diz Emmanuel, não temos mais doença, não temos mais nada e passamos a ser curadores, passamos a ser mensageiros, passamos a ser Cristos. Isso é que Jesus veio aqui nesse mundo falar para a gente, isso que Buda veio falar, ensinar. Eu sempre repito a frase de Santo Agostinho, vocês não têm que ser cristãos, nem budistas, nem muçulmanos, vocês têm que ser Cristos, no sentido de consciência desperta, no sentido de exprimir a divindade real que existe em nós, não mais pelo ego. O estado de oração é a expressão dessa plenitude. Então, como é que eu vou a um estado de oração? Eu primeiro preciso, portanto, ter a aceitação, como a gente falou. Para ter a aceitação, a meditação é a melhor ferramenta. Porque meditando, eu vou limpando, eu vou tirando as cascas, vou tirando os véus, vou tirando a ilusão. Vou entendendo que essa lei do karma, ela é real, mas ela não é a última lei. Ela não é a última, ela não é uma lei preponderante. Existe uma lei maior que a lei do amor, que supera o condicionamento. Esta força supera. Quando eu medito, eu estou reconectando o meu canal partido pelo pecado original, partido coisa nenhuma, entupido pelo pecado original, pelas ações do ego ao longo das eras. Não é ao longo dos milênios, é ao longo das eras, perdidas na nossa inconsciência. Eu estou limpando este canal para que a plenitude da consciência divina se faça em nós. E aí, a minha oração passa a ser expressão da divindade. É isso que Jesus falou no Pai Nosso, gente. Quando ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, ele não está querendo dizer que a gente está, Deus, faz a tua vontade aqui na terra como nos céus, você está lá e eu estou aqui. Então, se você quiser me castigar, me castiga, se quiser me rebater, me faz. Que às vezes esse é o mau entendimento. Quando Jesus diz, a tua vontade é feita na terra e nos céus, quer dizer o seguinte, olha, gente, desperta, santifica o nome divino, faz o nome divino, santificado seja o teu nome, faz o reino dele vir ao nosso reino, unifica, aceita nesse sentido, abre a plenitude, e quando eu abro essa plenitude, a vontade divina é feita na terra e nos céus, e a gente passa a participar da vontade divina, não pelo ego, porque aí eu não vou passar a desejar coisas egóicas. O meu desejo, a minha manifestação vai estar harmônica com uma visão ampla, trazida pela aceitação. Uma visão poderosa, que ela não olha só para o meu ego, não olha só para mim, ela olha para tudo e para todos. É amor em plenitude. Portanto, eu passo a ser um curador, eu passo a ser alguém que transmite a luz. A luz que passa a brilhar em nós, ela passa a ser capaz de ativar a luz no próximo. Então, a minha vontade passa a refletir em mais plenitude a vontade divina. E aí eu preciso saber orar, para poder estar em algum momento, sem nenhuma interrupção, num estado de oração. Porque nós ainda estamos no estado egóico. Isso para nós todos, isso é um devir, tá? Nós estamos todos ainda nesse momento de devir, vir a ser, em processo. Nós ainda estamos mergulhados no ego, nós ainda estamos atrelados à força egóica, nós ainda estamos presos à lei do karma. Nós ainda estamos submetidos à tirania da mente, completamente iludida em Maya. A gente precisa refazer. Então, o nosso processo tem que passar pela meditação, a nossa oração ainda vai ser intermitente, nós vamos estar orando mais intensamente em alguns momentos, né? Isso não significa que a gente, quando está num estado de oração, pare de orar em momentos específicos, não. O estado de oração é um estado de base, como se fosse o mar. Eu deixo de ser a onda e passo a ser o mar. Esse é o estado de oração. Mas nesses momentos eu ainda sou onda. Então, quando eu ainda sou onda, eu preciso
caprichar na minha onda. Eu preciso fazer que a minha onda seja uma onda bonita, harmônica, né? Para quem gosta de surf. Eu preciso surfar bem nessa onda até o momento em que eu e o mar sejamos um. Como diz Paramahansa Yogananda, eu sou a onda, faz de mim o mar. Nós ainda precisamos estar nessas ondas, nós precisamos transformar a onda, a frequência de onda, né? Ela faz com que a gente tenha movimentos cada vez mais rápidos, frequências cada vez maiores, oscilações cada vez mais próximas de um movimento reto. De tal alta é a frequência, e esse aumento de frequência interior vem pelo estado de aceitação. Ele vem pelo estado de plenitude que chega pela ferramenta da meditação, seja qual for a escola que a gente escolha para meditar, para que nós entendamos a força do perdão, a força do não julgamento, a força do amor, a força da paz. E, portanto, quando a gente faz esse movimento, a oração passa a ser um auxiliar perfeito. E esse estado de oração, que a gente vai se utilizar dele de uma forma correta, que eu pretendo falar agora para vocês, como a gente deve orar, né? Ele vai se transformar aos poucos num estado permanente. A onda vai se tornando cada vez mais unida ao mar, e o mar passa a ser um mar infinito. As ondas e o mar passam a ser uma coisa só. A onda e o mar se reconhecem. Nós e a divindade nos transformamos numa unicidade. E a gente aí poderá dizer, como disse aquele, e como dizem todos aqueles que entendem e vivem isso, eu e o Pai, eu e o Criador que é Pai e Mãe, somos um. A gente pode afirmar isso agora, mas isso tem que se fazer verdade, verdade plena na nossa vida. Portanto, a oração é um instrumento valiosíssimo. Voltando à explicação, ela está lá como um canal onde essa energia pode passar e ele está entupido, ele é utilizado de forma errada, seja pelo ateu que movimenta isso de uma forma sem consciência, seja do religioso egóico que pede quase sempre sob a base do ego. A gente não quer pedir pela base do ego, a gente quer pedir pela base da consciência desperta. Se eu entendo que eu preciso ter uma base de consciência desperta, e eu vou atrás disso, eu aceito a minha natureza divina e, portanto, eu não condeno mais ninguém. Eu peço perdão àqueles quem eu feri, e eu perdoo, e eu passo a amar. Esta é a base que aumenta ao infinito a potência da oração. Porque eu vou começar a desconectar os meus desejos do campo do ego. O desejo em si não é ruim. O que Buda diz para nos desligarmos do desejo é o desejo nitidamente vinculado a esta onda egóica do Sansara, da criação caótica das eras que nós viemos criando roboticamente ações e reações, né, rodando loucamente como um caos, dor, sofrimento. Na hora que eu aceitei, eu despertei, então o meu movimento de desejar agora é puro, porque eu não estou desejando apenas para mim. Eu estou desejando baseado num estado de aceitação plena, onde eu amo, eu perdoo, onde eu peço perdão, onde eu não julgo e, portanto, não condeno, nem aprovo, eu não sou juiz, né? Eu estou querendo só unificação. Muito bem, perdão com a gente mesmo. Eu falei isso muito aqui, a culpa tem que sair fora de tudo isso. Bom, o ser então está buscando esse estado, e é o que a gente tem que fazer, portanto, a gente tem que meditar sempre. Para orar bem, é preciso meditar, saber meditar, meditar bem. A nossa oração se torna sempre, sempre mais poderosa quando nós sabemos meditar, quando a meditação faz com que as faces sejam unificadas. Ora, toda oração parte, gente, de um estado interior. E esse estado interior se reflete nos nossos pensamentos, na nossa imaginação. Orar não é criar, de certa forma. Eu não quero criar uma realidade pela qual eu estou orando. Quando eu peço alguma coisa a Deus, eu estou pedindo àquela natureza divina que crie alguma coisa diferente daquilo que eu estou vivendo. Ou é a cura de uma doença, seja minha ou de alguém, ou é a melhora de um estado
financeiro, de um estado de dor, de sofrimento. Portanto, o ato de orar é um ato de criar. E quando eu faço um ato de criar, eu estou movimentando forças internas que passam pela imaginação. Então, a oração perfeita, ela passa primeiro por esta base de aceitação e pelo entendimento de como eu mobilizo, sempre a partir da premissa que eu não condeno ninguém, que eu perdoo, que eu amo, que eu perdoei a mim mesmo, que eu perdoei ao outro. Portanto, eu estou pronto para orar de maneira poderosíssima. Eu tenho que movimentar as forças internas. E, portanto, o meu pensamento precisa entrar em ação e ele se expressa por imagens, por imaginação, por algo que eu quero criar e que eu tenho que fazer um movimento de duas faces, me dirigindo ao ser superior que criou o universo e dirigindo a sua semelhança dentro de mim mesmo. Vejam que não é uma coisa fácil, isso não é dual. Eu não tenho que orar para Deus e orar para o Deus dentro de mim. Não é um movimento dual. É um movimento que, quando eu tenho a aceitação verdadeira, ele se transforma também num movimento unificado. E aí, toda vez que eu vou orar para Deus, eu sei que eu estou orando para uma consciência cósmica infinita que me transcende e, ao mesmo tempo, está imanente em mim. Portanto, a oração parte desta base. E eu preciso, então, movimentar o meu processo de criação mental, o meu processo de imaginação, de visualização, baseado nesta estrutura toda que eu falei aqui, essa 1h10, gente, desculpem ter falado tanto, mas é para bater bem nesta tecla, para que fique bem claro, um estado que eu criei, e aí eu vou poder movimentar livremente, livre do karma, inclusive, livre do karma, livre das causas e efeitos. Portanto, a oração, nesse estado, ela nos leva ao reino daquilo que nós chamamos do milagre. Mas eu preciso saber mexer com essa oração, com essa força. Então eu estou falando disso agora. Eu preciso então me concentrar, eu preciso entrar no meu santuário interno, ainda que eu esteja num templo, ainda que eu esteja em comunidade, eu preciso, mesmo estando em conjunto, como nós estamos agora, eu preciso entrar no meu santuário interno. É ali que essa chama vai brilhar. Eu preciso visualizar. E, portanto, a oração verdadeira, ela passa sempre por um estado de humildade profunda, a partir da aceitação, mas por um estado de visualização. E ela precisa unir o pensamento àquilo que está no coração, porque é lá no coração que está o nosso santuário interno. E no coração está a base do sentimento e da emoção. Por que eu falei de aceitação até agora? Porque o sentimento e a minha emoção poderosíssimos, forças motrizes extremamente poderosas, têm que ser harmonizadas por esta aceitação, por esse estado onde eu já perdoei a mim mesmo e a todos, onde eu não julgo, onde eu amo, e, portanto, eu preciso fazer com que a visualização daquilo que eu quero, daquilo pelo qual eu estou orando, seja poderosissimamente incrementada pela minha emoção, pelo meu sentimento. A minha oração precisa movimentar força, gente. E essas forças precisam passar por essa unificação de emoção, sentimento, pensamento, visualização. Toda a oração, portanto, é uma visualização baseada na nossa aceitação, no modo como a gente falou até agora, que é plena. Isto vai levando aos poucos a um estado. Mas agora, quando nós estamos nesse momento ainda do ego, o que eu recomendo é que, quando a gente quer orar, a gente se utilize do seguinte método. Primeiro, a gente trabalhar a nossa meditação procurando perdoar a quem a gente precisa perdoar, inclusive a nós mesmos, fazer um exercício mesmo. Não julgar, limpar a nossa mente. Jesus falou isso. Antes de orar, vai lá no altar, antes de ir no altar, perdoa o teu irmão. Isso faz com que o nosso estado de potência cresça. E depois eu preciso fazer com que a oração esteja baseada numa realidade que eu já criei. Portanto, quando eu quero orar, eu preciso visualizar primeiro o que eu quero que aconteça. Eu não quero pedir a Deus que eu seja curado, eu quero pedir a Deus que eu seja curado a partir desse estado onde eu visualizo
onde eu sinto, onde eu me emociono, onde eu vivo a minha cura, ou a cura por quem eu esteja pedindo. É sempre bom pedir pelo outro primeiro. A oração tem que passar por uma escala que a gente tem que começar pedindo. Primeiro pela humanidade, depois por pessoas que vão chegando, até chegar a gente. Nós somos o último. Essa também é uma boa regra. Então eu preciso visualizar o processo, viver aquilo, fazer aquilo ser expresso pela minha emoção, pelo meu sentimento e entregar. O processo final, ele vai se juntar àquela aceitação que eu comecei. A aceitação, lembra, nos dá um estado de plenitude, né? Esta plenitude é plenipotência. Então eu fiz isso, eu me preparei, eu perdoei, eu amei, eu limpei, e aí eu movimentei as forças, eu visualizei, eu me emocionei, eu vivi aquilo como realidade e de repente eu entreguei o processo. Como tem falado as pessoas, joguei para o universo, né? Está na moda. O universo é a criação da consciência cósmica, então eu joguei para a consciência cósmica. E aí eu vou passar a alimentar esse processo, e isso é o estado de oração. O orar sem cessar é isso. Eu não vou orar só 1 hora do dia e não orar mais. Também não vou ficar orando 24 horas por dia num terço repetindo. Uma oração formal. Eu vou fazer um movimento formal e vou transformar aquilo num estado que eu vou estar alimentando aquilo permanentemente, lembrando daquilo. Portanto, a oração verdadeira, para nós, ela tem que passar por essas duas bases se transformando numa só. Eu primeiro movimento toda essa aceitação interna, eu me unifico com a divindade por aquilo que a gente falou até agora, 1h15, perdão, entendimento da vida caótica como algo que fomos nós que criamos quando a gente se acreditou separado da divindade, eras atrás, no pecado original, pecado separado, ilusão. Isto tudo que faz a gente sofrer precisa ser retificado, e essa retificação se faz pela aceitação, que não significa, Deus faz o que quer, me castiga, me culpa, não. Nem eu vou estar aqui parado e deixa o mundo me bater, não. Deixa a vida nos levar, Zeca Pagodinho. É apenas não a vida caótica, é a vida sublime. Essa vida sim é que tem que nos levar. A vida que tem que nos levar é a vida que a gente entende como a emanação perfeita da consciência cósmica e aonde a gente se conecta pela aceitação. E o instrumento da aceitação é a meditação. A meditação faz com que a gente tenha acesso à verdadeira vida, ao mar infinito. E essa é que deixa a vida me levar, leva eu. Leva eu, me leva para o eu. Vamos lá para o nosso eu profundo. Né? Esse eu profundo é que a gente precisa. Quando eu estou ali, a minha oração se movimenta em bases poderosíssimas, em frequências altíssimas. E por aí, quando eu oro, eu vou começar, o método eu visualizo aquilo que eu quero, seja uma cura, seja um processo para outro ou para mim. Eu vejo aquela situação como se já estivesse acontecendo. Não é o futuro, é o agora. Por isso o poder do agora. Mas para chegar no poder do agora, eu preciso ter aceitação. Eu não chego ao poder do agora pelo ego. Quando eu visualizo dentro desse estado, o meu poder é infinito, gente. Porque vai falar a divindade que está transcendente e está imanente em nós. Eu visualizando, eu trago para o coração, para o meu santuário interno, e ali eu vibro, ali eu oro, ali eu sinto a emoção do processo visualizado. Esse processo ativa forças infinitas. Quando eu sinto que aquilo chegou a um ápice, eu entrego. Na moda, entrego para o universo, entrego para a consciência cósmica. Confiante. O pensamento cria e o pensamento tangido, Rodrigo, pela emoção, pela certeza, pela imaginação, harmonizado com esta aceitação, não pelo nível do ego, porque o pensamento pode estar atrelado ao ego. Eu não estou querendo que a gente entenda, o que eu quero aqui é que a gente entenda que esse pensamento egóico ele pode criar, ele criou até agora, só que até agora ele cria algo que oscila, altos e baixos. O ego está preso ao samsara, o ego está preso ao karma, o ego está preso ao bem e ao mal, ora isso, ora aquilo.
O pensamento tem que estar atrelado à nossa natureza divina e, portanto, ele precisa estar precedido pela visão não do ego, mas a visão do eu, da vida plena. Isso é que a gente precisa trabalhar e por isso a aceitação, como a gente tentou defini-la aqui nesse esforço, nesse encontro de hoje. A aceitação é a base por onde a oração encaixada, os dois somados criam aquilo que o nosso amado Rocha Lima, e hoje ouvindo aquela palestra, só me deu certeza de que o que eu tinha que fazer aqui era trabalhar para que a gente pudesse, nós trabalharmos juntos, entendermos e praticarmos isso, que ele chamava de estado de oração. O estado de oração, portanto, é estarmos plenificados por esta plena aceitação, nesse sentido todo que a gente falou aqui, né? E atrelada ao poder enorme, criador da oração, criadora de milagres. Aí eu vou poder manifestar tudo aquilo que eu quero, porque o que eu vou querer não vai ser nada atrelado aos desejos do ego. O que eu vou querer é a vida plena para a humanidade inteira, é a felicidade de todo mundo, a minha também, mas a minha compartilhada com toda a felicidade possível e imaginável para todos os irmãos. No dia que a gente consegue isso, e a humanidade um dia vai conseguir, eu tenho certeza, aí o mundo se torna melhor, né? A gente sai da ilusão. Vamos fazer uma meditação, a gente faz como a gente tem feito, né? Silenciosa, e no final vamos fazer uma oração. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, eu tenho um ser que eu gosto muito, eu queria até fazer um dia só uma conversa sobre ele. Como todos os santos, eles são riquíssimos, a gente falou de Rita de Cássia aqui. No catolicismo tem um santo chamado Antônio de Pádua. E quando eu vejo aquelas imagens de só ele, o santinho casamenteiro, é uma diminuição tão grande dessa figura rica. Eu recomendo que vocês estudem. Apesar de quando a gente estuda a vida de Santo Antônio, eu venho num viés também, né? Antônio foi um ser riquíssimo, ele lutou com tudo isso que a gente está falando aqui. Ele era um ser que lutou o tempo inteiro com as mazelas do ego. E para entender o eu, também restrito, né, dentro do seu contexto histórico. Mas quando ele entendeu isso, ele despertou nele uma força tão grande. Poucos conhecem a vida de Antônio, 36 anos só físicos, hein? O que ele fez nesses 36 anos, e principalmente como franciscano, então, foi pouquíssimo tempo. Foram 12 anos, se eu não me engano. O que ele curava de pessoas, os milagres que ele fazia, não só milagres de curar, milagres espetaculares, mas de transformação das pessoas. E o dia dele é agora dia 13. Então eu queria dedicar a nossa oração hoje à intercessão desse grande santo, desse grande canal que é Antônio de Pádua. Gente, então vamos fazer a nossa meditação. Eu recomendo esse canal Antônio de Pádua, que pela sua humildade conseguiu tocar as franjas desse mar infinito. Vamos começar a nossa meditação como a gente tem feito. Eu vou fazer 5 minutos de silêncio, começando pelo silêncio, para que a gente possa mergulhar no entendimento desse conceito do que é a aceitação verdadeira. E a gente se põe numa posição confortável. Vamos, seja qual for ela, sentados ou aqueles que fazem meditação já em asanas, podem usar. É importante que a gente tenha consciência de que o corpo, nosso corpo físico, ele não é um apêndice renegado da alma. O corpo físico é santo. A matéria é a expressão da energia divina. Tudo é energia e tudo é divino. E o corpo também. E, portanto, cada célula do nosso corpo que vibra é a expressão dessa energia. Então, nesse momento, o corpo é um santuário. Aliás, sempre foi. Que nós possamos agora compreender que ele é realmente esse santuário. Então vamos concentrar, fechando os nossos olhos, olhando para dentro, contemplando o chakra entre as sobrancelhas, a coluna vertebral,
e fazendo da respiração um instrumento vivo, onde o ar carrega a energia cósmica, o prana, o chi. Nós estamos tomando consciência dessa conexão que vai tocando todas as nossas células. E eu agora vou ficar em silêncio por 5 minutos. E depois eu volto conduzindo a meditação em oração.
mantendo esse estado onde a nossa respiração é consciente, onde cada movimento de inspirar e expirar ativa essa energia. Nós contemplamos o nosso ser composto dos diversos veículos que vão se estendendo até a conexão indelével com a consciência infinita, que é o Criador, Pai e Mãe. Vamos sentir que estamos nesse momento permeados por uma força poderosíssima. Cada célula do nosso corpo vibra nesse momento. A coluna vertebral como eixo central, conectando os centros de força, os chakras na linguagem sânscrita, as rodas, centros de energia, de consciência, esses centros de força que coalescem neles como repositórios de consciência e energia, a afluência de outros centros de força em trilhões de células físicas, em diversas estruturas dos nossos veículos, dos nossos corpos sutis. Nós sentimos essa força movimentar todo o nosso ser. E pela centralidade da coluna, pelo eixo central, nos conecta tanto ao centro do planeta, que também é um ser vivo, é a nossa mãe, que nos acolhe, que nos recria, ao céu, pelo centro no topo da cabeça, fazendo com que a unidade, esta conexão de terra e céu, vibre plena em nós. Nós já estamos sentindo essa força se manifestando em todos os nossos órgãos físicos. Mas agora nós vamos fazer, nesse estado, uma entrada no campo sublime da oração conectada à aceitação. Vamos mergulhar a nossa consciência dentro de nós mesmos, ao santuário que existe no centro do nosso tórax. Vamos como se nos fizéssemos seres pequeninos, mergulhando dentro de nós mesmos, o nosso corpo físico ligado aos corpos sutis se agiganta, e lá dentro, aonde o coração físico se projeta, um santuário de luz enorme, de grandes paredes, refletem uma luz plena. E nesse santuário nós vamos sentir a presença da divindade em nós. Vamos contemplar uma chama central que vibra se refletindo nessas paredes de cristais como um arco-íris vivo. E contemplando essa chama, vamos lançar nela tudo aquilo que nos impede de contemplar a vida na sua plenitude, no seu poder. Vamos lançar tudo aquilo que nos impede de entender o amor pleno. Lançar nessa chama e ela incinera completamente todos os nossos estados de julgamento, as nossas mágoas. Não vamos vibrar nelas, vamos simbolizá-las em pequenas pedras escuras, jogando ela nessa chama. A chama a cauteriza imediatamente. Seja qual for a mágoa, sejam quais forem as mágoas, a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso estado de condenar, vamos simbolizar numa língua escurecida a nossa má língua, aquilo que falamos do outro, seja mal ou não seja, mas aquilo que falamos que não nos interessa, vamos jogar ali. Vamos jogar todo o nosso entulho nesta chama que a purifica. Purifica esse entulho imediatamente. Vamos contemplar esse santuário e vamos num salto e num voo ascender pelo eixo central da coluna até um ou outro salão, onde vamos visualizar na nossa tela mental. Agora que limpamos as mágoas,
que jogamos ali as dores, o sofrimento, a má língua, tudo aquilo que nos impede de enxergar uma aceitação plena a vida. Vamos visualizar agora algo que nós queiramos muito. Cada um de nós vai visualizar, mas não visualizar como algo a acontecer no futuro. Se é uma cura de alguém ou nossa, se é um estado de melhoria de vida de alguém ou nosso, vamos entrar nesse quadro, vamos imaginá-lo com todo o detalhe, vamos sentir que estamos pisando o chão de onde esse fato está ocorrendo. Se é uma cura, estamos numa casa onde nós ou esta pessoa estamos curados, ou num campo onde nós possamos sentir a terra e contemplar esta pessoa curada ou nós mesmos curados. Vamos visualizar em toda a plenitude esta cura acontecendo. Se for uma situação, um evento, que vamos sentir os nossos pés tocando o chão, vamos sentir o ar se movimentando, vamos ouvir os sons, vamos contemplar, vamos visualizar esta cena ocorrendo não amanhã, mas agora. E agora vamos respirar profundamente e puxar aquela chama do santuário que está no centro do nosso tórax e trazer a sua força para esta tela que estamos visualizando. Nós não mergulhamos mais dentro de nós mesmos. Nós estamos agora visualizando no centro do pensamento, da imaginação, o evento que nós queremos criar, pelo qual nós estamos orando. E vamos puxar, quando inspiramos, a energia desta chama, que é emoção, que é sentimento, que é vibração. E ela como que dá aceleração à imagem que nós estamos visualizando. A imagem como se acelera. Ela não fica opaca, ela fica mais nítida, mas como se ela estivesse vibrando mais. Como se nós estivéssemos sentindo nossos pés, nos tocando nos sons, nos cheiros, nos perfumes, nas palavras que nós falamos. Vamos sentir, vou procurar sentir isto. Este é um exercício que nós podemos repetir sempre, sempre. Vamos permanecer nesse quadro visualizado. E agora, o toque final. Porque afinal visualizamos, trabalhando o nosso santuário interior, a emoção, o sentimento profundo de perdão. Mas nós que estamos dentro desse quadro, vendo a cura realizada, o evento que nós queremos realizado, pelo qual nós estamos orando, vamos dobrar os joelhos dentro desse quadro, contemplando ele intenso, repito, seja como uma cura, seja como um evento acontecido, ocorrendo, e de joelhos nós vamos elevar a nossa gratidão ao ser transcendente, ao Criador. E nesse momento nós podemos utilizar um canal, porque nós todos somos um. E dentro desse quadro, vejam bem, esse é o nosso santuário, o quadro visualizado na tela, no campo do pensamento e da imaginação, aquecido pela fogueira que acende a nossa emoção e o nosso sentimento vindos lá do centro do tórax, unificando essas duas forças, o nosso ser inteiro. Nós estamos de joelhos. E agora nós podemos fazer uma oração, até do modo como nós conhecemos. Podemos pedir. Já estamos vendo a cura, então podemos agradecer, podemos fortalecer o nosso pedido se não conseguimos ainda ver a cura plenamente, se a imagem mental não está muito clara. Vamos pedir dentro deste campo, vamos pedir não num santuário ou numa igreja, mas o nosso santuário interior aquecido por essa chama viva, onde nós estamos visualizando o que queremos que ocorra, nós perdoamos, nós amamos, em humildade nós agradecemos, estamos de joelhos e podemos usar um canal, um santo,
ou a própria divindade, e aqui nesse instante, nesse agora pleno, a nossa oração ganha o poder. E agora nós fazemos disso uso por mais alguns momentos nesse instante, mas quando repetirmos isso, se quisermos repetir esse processo, podemos fazê-lo pelo tempo que quisermos. Podemos orar, Antônio. Vamos agradecer e estender a nossa oração, seja qual for o nosso pedido, seja o que for que tenhamos visualizado, vamos estendê-la nesse momento a toda a humanidade, estender esta força que nós fizemos agora surgir pela unificação dos processos interiores do nosso ser, a toda a humanidade, a todos aqueles que necessitam. Vamos contemplar, vamos realizar esse estado de oração. E o que eu recomendo é que aos poucos esse quadro seja mantido e nós possamos deixá-lo ali cada vez mais nítido, toda vez que nós repetirmos o processo de orar, de aceitar, de limpar os canais pelo amor, pelo perdão, pela limpeza das mágoas, até que a oração se estabeleça dentro do seu santuário verdadeiro. Nós podemos repetir isso quantas vezes quisermos. E quando nós fizermos isso, estamos de joelhos, dentro do quadro criado por nós mesmos. Podemos pedir a algum canal, algum santo da nossa devoção. Vejam que nós estamos juntando os processos de oração conhecidos com esse estado que aos poucos vai se implantando no nosso ser e vai se transformando num método de vida, para que a divindade, em algum momento, se expresse em toda a plenitude em nós. E em gratidão, vamos abrindo os olhos, vamos respirando, vamos contraindo os nossos músculos, sentindo essa energia se fixar nas nossas células. Então vamos trabalhar na conexão real, nesse estado plenamente, para que a gente possa vencer esses desafios. Tanta coisa acontecendo, né, na humanidade. Vamos aproveitar isso para sermos curadores de nós mesmos e curadores da vida, né, para que esta cura venha, para que nós sejamos canais dela, canais verdadeiros, canais reais, né? Não fantasiados, né? Ou fantasiosos por crenças, por tudo. Vamos agradecer, eu agradeço demais a vocês, né, por tudo, pela paciência, por terem compartilhado, né, esse trabalho, porque nós todos podem ter a certeza, trabalhamos juntos aqui, né? Nós não só recebemos, como nós todos também doamos. Gratidão, gratidão e gratidão a todos vocês e muito amor mesmo, do fundo lá da minha alma, a todos vocês.